Olá, alunos, professor Júlio, matemática. Vamos continuar aqui com o estudo de frações. As frações que representam uma mesma parte de um todo são chamadas frações equivalentes. Vamos entender então que são frações equivalentes. Tem a figura aqui, um quadrado. Se eu pegar esse quadrado aqui e dividi-lo aqui, eu dividi a metade dele, né? Então, se eu colorir uma das partes dele, fazer aqui de amarelo, então olha só, se eu for escrever uma fração dessa parte amarela aqui, ela é uma parte de duas, né? Foi dividida em duas partes, colori uma. Então a fração 1/2. Mas se eu pegar essa mesma figura e dividir ela em 4 partes, se eu fizesse assim, ó, agora essa figura está dividida em 4 partes iguais. Eu tenho essa, essa, essa e essa. Como é que eu vou fazer uma fração que representa essa parte colorida de amarelo? É simples, né? Agora são duas partes de 4. Duas partes de 4. Mas veja que a parte amarela eu nem mexi, eu não colori mais e nem apaguei nada, continua a mesma, né? A mesma parte colorida de amarelo continuou nessa figura desse quadradão aqui. Então quer dizer que eu posso falar para você que a fração 1/2 é igual à fração 2/4. Apesar de ter números diferentes, elas representam a mesma quantidade. Se eu estou pegando uma parte de duas, isso é a mesma coisa eu pegar duas de 4. Eu estou pegando a metade de 4. Eu estou pegando a metade de 2. Então, essas duas frações representam a mesma quantidade nessa figura aqui. Então, elas são chamadas de frações equivalentes. Eu poderia até dividir em mais partes essa figura, olha só. Poderia pegar aqui, dividir assim, e assim. Veja quantas partes tem essa figura agora, quantas partes iguais tem essa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Então agora eu tenho uma fração de 8 partes. Quantas estão coloridas? 1, 2, 3, 4. Mas eu mexi na parte colorida? Não, né? Só mexi no número de divisões da figura. Então isso aqui representa a mesma quantia. Tá? 4 é a metade de 8. 2 é a metade de 4. 1 é a metade de 2. Então você pode ver aqui no desenho o que está colorido é a metade dessa figura aqui. Ó. Então isso aqui são chamadas de frações equivalentes. As frações são diferentes, mas têm o mesmo valor. Se a gente olhar bem, a gente vai perceber uma coisinha aqui também. Olha só. Dessa fração aqui para essa, os valores aumentou dobrando, né? É como se eu multiplicasse essa fração aqui por 2. Ó, se eu pegar 1 vezes 2, dá 2. E se eu pegar 2 vezes 2, dá 4. Então, em uma fração equivalente, isso acontece.
Uma sempre é o dobro, ou o triplo, ou 4 vezes mais, ou 5 vezes mais que a outra, tá? Os valores aumentam proporcionalmente, tanto de cima como de baixo. Ó, dessa fração para essa também aumentou-se o dobro. Se eu pegar aqui 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8. Né? Então você vê que elas estão dobrando uma em relação à outra. Então é fácil encontrar a fração equivalente, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Suponha que eu queira achar uma fração equivalente a 1/3. Se eu pegar seus elementos, tanto de cima como de baixo, e dobrar eles, multiplico por 2. Multiplico por 2, o que vai acontecer? 1 vezes 2 dá 2, 3 vezes 2 dá 6. Essa fração é equivalente a essa. Facinho, né? Mas é só por 2, professor? Não, poderia ter feito por 3 também. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Se eu pegar 1/3 e agora multiplicar o numerador por 3 e o denominador também por 3, veja que tem que ser iguais os valores que eu vou multiplicar. A fração que eu vou encontrar, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. A fração que eu encontro é equivalente à primeira fração aqui, ó, 1/3. Ah, poderia ser multiplicada por 10, por exemplo, professor? Poderia. Você pega aqui 1/3, multiplica por 10 em cima e por 10 embaixo. O que nós temos? 1 vezes 10, 10. 3 vezes 10, 30. Então, 10/30 é equivalente a 1/3. 3/9 é equivalente a 1/3. 2/6 é equivalente a 1/3. Então, todas essas frações são equivalentes, representam a mesma quantidade. Então, vamos pegar outros exemplos aqui com frações quaisquer. Vamos pegar esse aqui e multiplicar por 5. Então, vamos ver que fração a gente vai ter. 1 vezes 5 fica 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, lembra que você tem que saber tabuada de multiplicação, hein? Não vai tentar fazer exercício de matemática sem saber a tabuada, não. A tabuada é o ABC da matemática. Olha só aqui, 2/3. Vamos multiplicar por 4. Vou multiplicar em cima por 4 e por baixo também 4. Tem que ser o mesmo valor, lembra? Então, se a gente faz isso, 2 vezes 4 fica 8. 3 vezes 4 fica 12. Então, 8/12 é equivalente a 2/3. Representa a mesma quantidade. Vamos ver aqui 10/15. Vou multiplicar em cima por... pegar um número fácil, né? Por 2 e por 2. O 10 vezes 2 dá 20. E o 15 vezes 2 dá 30. Então, ó, 20/30 é equivalente a 10/15. Vamos pegar esse aqui, o 4 vezes 8 e o 5 vezes 8. O 4 vezes 8 dá 32 e o 5 vezes 8 dá 40. Então, 32/40 é equivalente a 4/5.
Então é isso que eu queria que vocês entendessem, o que é uma fração equivalente, tá? Frações equivalentes, então, ó, representa a mesma parte do todo. 1/2 é isso aqui, 2/4 também é isso aqui do todo, 4/8 também é isso aqui do todo. Ok? Então é isso, um abraço a todos e até mais.